chegando um pedido de informação no órgão, o órgão tem 20 dias para dar essa resposta para o cidadão. Mas, às vezes, esse prazo ele pode ser prorrogado por 10 dias. Vocês sabem, a gente vai falar isso daqui a pouquinho, mas vocês sabem qual a entrada, de que forma? Hoje vocês teriam noção? Pode perguntar. Qualquer coisa que tu quiser. Tipo, Tipo, como algo positivo, sabe? Como de maneira correta. Teoricamente, ele estava usando os furos da lei para receber essas informações. Tu acha que isso poderia realmente ele estar usando furos da lei? Não sei se tu sabe o que não, aconteceu me o explica um caso. pouquinho o caso. Ah, Ele Ele já passou na faculdade há muito tempo, só que ele começou a pesquisar e viu que tinha o INEP, que é quem organiza nele, faz tipo um pré-teste do Enem com questões do Enem para analisar se a TRI, que é a pontuação dela, média, fácil ou difícil. E para esse pré-teste, eles divulgam que existe um pré-teste, porém não é divulgado qual é a prova, porque né, seria uma coisa injusta, né? E ele fez essa prova, esse Edclay, que seria a prova CAPS, que são os 1.000 melhores notas do Enem, se eu não me engano. Os alunos que entraram numa universidade fazem essa prova e quem tira a melhor nota ganha um prêmio tipo de 5.000 reais. Ele fez essa prova e viu que algumas questões eram muito semelhantes à do Enem. E daí ele decorou algumas dessas questões, foi por busca dessas leis que trabalhavam com informação. Diz ele que foi até ele que buscou atrás de as provas do PPL serem divulgadas a todos. E que ele conseguiu, não sei se foi realmente ele, mas que elas são divulgadas há muito tempo, é verdade. E ele aparentemente continuou fazendo essa busca por essas questões. No ano que ele fez, ele meio que trouxe questões que ele lembrava. Daí depois, eu acho que essa parte seria a parte errada, ilegal. Ele pagava para outras pessoas que faziam essas provas para decorarem, e ele pagava tipo de 10 a 20, 50 reais por cada questão que eles trouxessem, quanto mais detalhada. Aí ele criou um banco enorme de questões, criou um cursinho, vendeu isso. E isso acontecia há muitos anos, mas nunca tinha sido exposto. E daí, esse ano, ele fez uma live aberta, tipo, no Instagram dele, antes da prova, um dia antes da prova do segundo dia. E nesse dia, ele, tipo, soltou, tipo, questões, tipo, 10 questões que realmente caíram na prova daquele segundo dia. E eram questões idênticas. Não eram questões semelhantes, literalmente idênticas. E diz ele que ele estava fazendo isso tudo dentro da lei. Que ele não estava nem um pouco preocupado, sendo que era a polícia federal que estava buscando o caso. Mas ele não estava nem um pouco preocupado. Tanto que ele fez até uma entrevista para o Fantástico, agora nesse domingo. E eu fiquei meio intrigada de será que essa lei teria tantos furos assim, que ele poderia estar recebendo tantas informações, mesmo dentro dela? assim, ó, a lei de acesso à informação, ela só restringe, né, a informação que seja considerada em grau de sigilo, que são aquelas secretas, ultra secretas, e que são relacionadas a assuntos que põem em risco o Estado, né? A lei, acho que é no artigo 23 que fala sobre isso. Eu não sei direito nesse caso qual é o ponto, porque assim, primeiro, ele participou de um pré-teste e esse pré-teste eles aproveitaram algumas questões na prova real. Já não sei se isso é certo, mas assim, Era uma coisa que sempre aconteceu e meio que é certo, porque o INEP precisa de uma prova para isso, só que não é uma prova especificamente para isso. Dentro dessa prova, ele utiliza dela para colocar algumas questões. tá, mas por exemplo, essa prova, me pergunto, né? Porque se fosse eu que estaria nessa fase de Enem e eu sei que algumas pessoas participam dessa prova, eu ia querer ter acesso a essa prova também. Sim, só E que daí aí entra a lei, né?
Só que daí essa questão é que sobre se tinha ou não algum artigo, algum momento que falava que aquelas questões eram sigilosas. Porque agora a gente tem consciência disso. Mas eu, por exemplo, antes nem sabia Sim, da sim, existência dessa dessa prova. prova. E aparentemente é uma coisa divulgada pelo INEP, que ele faz esse pré-teste. Porém, nunca foi divulgado em qual prova. Porque senão Aham, ficaria totalmente injusto. sim. E agora que ele meio que descobriu, fez todo esse negócio, e, tipo, muitos anos depois que foi descoberto que ele fazia essa... Na verdade, não parece tão legal assim, né? Ainda mais que ele estava pagando gente para, né, Sim. para ter as respostas e criar o banco de dados. Ele foi esperto, né? Mas assim, desvirtuando enfim, pro interesse. Não sei direito o caso, mas assim, eu digo para vocês que assim a questão da transparência, ao mesmo tempo que ela é um instrumento muito forte para o cidadão. Toda vez que vem um pedido de informação, hoje em dia as coisas são bem diferentes, mas há um tempo atrás, quando pedia um pedido de informação, um acesso a um processo, meu Deus, parecia que era assim, mesmo às vezes a pessoa sendo o próprio requerente, é uma coisa que porque justamente isso, assim, não é quem está do outro lado sempre fica receoso. O que vai fazer com isso, né? Onde que vai ser divulgado ou qual é o propósito disso? Então eu acredito assim, se ele pediu informações para os órgãos e eles deram, dificilmente, não posso garantir, mas que isso estaria errado, né? Agora na própria lei tem um ponto que fala que se ele teve acesso a informações ou qualquer pessoa e que essas informações eram sigilosas, né, ou a pessoa que está tratando um processo e que ele tem informações sigilosas, a pessoa tem que tratar aquilo com sigilo, ela não pode sair falando. Né? É a mesma coisa como depois eu vou falar aqui na Assembleia a gente tem o SEI, que é o Sistema Eletrônico de Informações. A gente tem processos que são públicos, restritos e sigilosos. Os processos sigilosos, eles tramitam de pessoa para pessoa. Então, tu não pode pegar um processo que tu estás vendo ali, que é sigiloso, que tu tem acesso, e pegar essa informação e falar na tua sala para teus coleguinhas ou sair espalhando, né? Então, não sei a fundo, achei interessante o teu exemplo, mas parece que tem um pouquinho de cada, assim, né? Eu acho que para os órgãos terem dado as informações, se ele pediu, né, eu acredito que tenha um respaldo. Agora, se ele podia, né, daí usar disso para vender curso, para, né, vender questões, ou daí já é outra história, né? Tá? Mas obrigada pela tua colocação. Oi. Ah, sim. Tá vendo? Pelo que eu dei uma pesquisada, né? Eles assinam um termo de sigilo e aí que está a fraude dele, né? E ele foi realmente as questões são 3 anuladas, né? De 10, pelo que eu entendi. E essas 3 anuladas, elas eram mais idênticas, não seria quase 100% igual ao do cursinho dele, mas as alternativas sim, né? As mesmas alternativas. Então, acho que a fraude dele está nesse sentido, né? De Espalhou uma isso, uma informação que era informação sigilosa. sigilosa, isso. Porque mesmo que não seja 100%, é igual o cursinho quando a gente faz. Eles te dão uma base, né? Ó, é isso aqui, é em torno disso aqui. Então, tu vê que foi como eu pensei. A injustiça ou, né, a falta de transparência estaria em não poder divulgar essa prova para os outros, porque todo mundo ia querer, então, né? Então, tudo bem que eles façam, se fossem fazer o pré-teste para testar e ver se a prova está medindo, se está qualificando, pontuando certo, mas então teria que estar acesso para todo mundo se quiser treinar a partir da prova, né? Ou outra coisa que eu ia dizer, ou ele não poderia fazer a prova real. Ou quem participa do pré-teste não poderia fazer a prova de verdade, né? Se a prova corre o risco de estar assim tão parecida, né? Na verdade, ele adaptou as questões, mas vamos botar 90% parecida, Aham. né? Então, ele disse que Já não dá uma média. copiou, mas É, a gente consegue chegar na mesma resposta, né? sim, entendi. Entendi agora. Sim, nessas provas. Uhum, entendi. É esse ponto ali que tu falou. Acho que a fraude está aí, né? O golpe.
Certo. Bom, então a LAI, essa lei de acesso à informação, olha só, ela se aplica a todos. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, todas as esferas, estadual, municipal, federal, todos os órgãos públicos, empresas estatais, organizações privadas que recebem dinheiro público. Então, tratou, tem dinheiro público envolvido, tem que seguir a lei. Outra questão, aqui eu trouxe o texto mesmo da lei, é o artigo 3º, né? Os fundamentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes. Então, olha só, observar a publicidade como regra e não o sigilo é que é a exceção, tá? Divulgar as informações de interesse público independente de solicitação. Então, essa é uma obrigação dos órgãos. Não precisa ser motivado, não precisa vir um cidadão, não precisa vir a imprensa pedir. Ele já tem que divulgar certas informações. Utilizar os meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. Então, fazer jus a tudo que a tecnologia hoje tem, que pode nos proporcionar para que essa informação chegue de fato ao cidadão, né? Fomentar o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. Como eu falei, nos últimos tempos a administração pública mudou bastante. A gente percebe isso. Antes parecia muito mais uma coisa assim fechada, inacessível, com as informações truncadas, né? E o desenvolvimento do controle social na administração pública. Então, é o povo, é o controle que o povo vai ter sobre a administração pública que vai fazer tudo funcionar. A transparência, ela permite mostrar. E o controle social vai vigiar. É aquela história que eu falei antes. Ninguém vai conseguir vigiar aquilo que está fechado, tampado, escondido. A lei, então, ela traz 2 tipos de transparência, tá? Que a gente chama de transparência ativa, quando o órgão público ele vai publicar as informações independente de haver uma solicitação, independente de alguém pedir, ou a transparência passiva, que daí é quando alguém entra com um pedido de informação oficial. A transparência ativa, então, o órgão, o governo, ele é obrigado a publicar salários, gastos, contratos, licitações, as estruturas que o órgão tem, organograma, né, essas coisas, o horário de atendimento, relatórios, dados de execução, relatórios de atividade, tudo isso para todo mundo saber o que está acontecendo lá dentro. Se eu tiver tempo, depois eu vou entrar no site. Não sei se vocês já entraram no site da Assembleia, já deram uma olhada nessa questão de transparência. Tem lá vários pontos lá que depois eu posso mostrar para vocês se sobrar um tempinho. Mas normalmente fica sempre no site de transparência dos órgãos. A transparência passiva, então, que é aquela que o cidadão motiva, né? O cidadão entra com um requerimento. E de que forma que ele vai conseguir entrar com esses requerimentos? Normalmente pelos serviços de informação ao cidadão, que é a SIC, que é a própria lei, ela traz isso. Então, os SICs, eles são canais oficiais para que todo cidadão possa contactar e entrar nas informações dos órgãos públicos, e ele pode ser acessado tanto presencialmente, se alguém vir aqui, por exemplo, na Assembleia, como por meio eletrônico. Então, a gente tem no nosso portal também um SIC, que é um serviço de informação, e aqui na Assembleia ele está integrado, né, com a nossa ouvidoria. A lei, o SIC, o que ele permite? Ele permite que todo mundo entre com esses pedidos de informação. Ele orienta também o cidadão a como solicitar esses dados, porque às vezes a pessoa não sabe como. Ela não sabe qual o caminho tomar, né? Então, ali é orientado também. Tem que entregar as respostas dentro do prazo, aqueles prazos que a lei determina. Registra esses protocolos, então fica tudo armazenado, eles ficam num banco de dados, né, desses pedidos de informação, e recebe recursos quando a pessoa não fica satisfeita com a resposta, porque também pode acontecer isso, né? O órgão foi lá, deu a resposta, às vezes não dá uma resposta 100%, ou enfim, a pessoa não gosta, ela pode entrar com um recurso
um esclarecimento, um pedido de informação mais detalhada, tá? Um parênteses, né, do que não pode ser divulgado, porque vocês podem pedir tudo, mas o órgão vai analisar para ver se ele pode mostrar tudo aquilo. Então, as únicas coisas que não podem ser divulgadas dados pessoais, sigilo com relação a comércio, à indústria, às vezes também sigilos fiscais, né? Investigações em andamento e informações que coloquem em risco o Estado, a soberania do Estado, tá? Então, mesmo assim, por exemplo, com relação aos dados pessoais, às vezes, esses dados, isso não impede que um processo seja, por exemplo, estou pedindo lá uma informação e que está num processo. Esse processo, em algumas páginas, tem dados pessoais. Tem endereço de alguém, tem dados bancários, tem a identidade escaneada de uma pessoa. Isso não impede que esse processo ele possa ser fornecido ou que essas informações possam ser fornecidas. Esses dados eles podem ser tratados, né? Ou inserir uma tarja, né? Então o número do CPF da pessoa não aparece, às vezes até fazer um outro documento, né? Com essas informações mencionando aquele, tratar esses dados, tá? Isso não é impeditivo de repente mostrar ou dar os dados do resto do processo, por exemplo. E aqui na ouvidoria, a ouvidoria ela não é necessariamente um SIC, tá? Um serviço de informação ao cidadão, mas ela normalmente nos órgãos ela funciona na mesma estrutura. Então o SIC ele é mais para pedir as informações e usar a DALAI como um instrumento, tá? Mas a ouvidoria ela tem outras atribuições além disso. A ouvidoria ela recebe também reclamações, ela recebe denúncias de irregularidade, ela recebe elogios, porque às vezes acontece, né, dos órgãos receberem elogios, ou solicitar algum outro de serviço. Então, a ouvidoria ela é a ponte, tá, que liga o cidadão à imprensa, né, quem está fora do órgão, às informações internas do órgão. E uma das coisas que a gente fala que é um outro instrumento de tecnologia, de transparência, é a questão dos dados abertos, né? Os dados abertos, eles não é simplesmente colocar as informações na internet ou no site de qualquer jeito, tá? Os dados abertos, eles estão relacionados a gente publicar dados reutilizáveis. Dados reutilizáveis são aqueles que quem está tendo acesso, ele pode baixar, usar, combinar, transformar esses dados para outro fim. Então, é muito diferente quando a gente publica uma foto de uma tabela, ou se a gente publica essa tabela em dados tipo Excel, que a pessoa vai poder importar, vai poder gerar relatórios dela, vai poder comparar, vai poder gerar aplicativos, né? Usar em pesquisas. Então, é muito diferente o acesso, a maneira de acessar essa informação. Então, os dados reutilizáveis, eles são formatos que permitem a gente baixar aquele arquivo, copiar, editar, criar gráfico, transformar aqueles dados para além do que está sendo publicado pelo órgão. Então, qual é a importância, né, de ser esses dados reutilizáveis? Isso permite que estudantes, jornalistas, pesquisadores, programadores utilizem esses dados, por exemplo, para gerar um aplicativo, para criar mapas de obras na cidade, para criar gráficos, né, para comparar, por exemplo, uma gestão com a outra. Para vocês perceberem a diferença, dados abertos não contempla, tá? PDF escaneado, foto de documento, tabela travada de tipo imagem, tá? Com esses tipos de formato a gente não consegue reutilizar. A gente teria que digitar tudo de novo e fazer uma nova tabela. Agora, quando a gente disponibiliza certos dados em Excel, CSV,
são tipos de arquivo que permite a gente trabalhar com esses dados. A gente sabe, não sei se vocês mexem no Excel ou não, mas quando a gente coloca lá no Excel, né, coluninha, tabela já gera o gráfico em pizza, é diferente do que se alguém tivesse colocado lá uma foto desse gráfico, por exemplo, pronto. Tá? E falando de sistemas eletrônicos, né, quando eu falei para vocês, ali, por exemplo, do processo sigiloso, né, esses tipos de processos também acontecem dentro de um órgão público, né? E quando a gente fala de sistemas eletrônicos, a gente fala de sistemas que permitem processos e documentos em formatos 100% digitais. São sistemas que permitem rastrear as decisões. Então, a gente consegue ver todas as páginas de um processo, nenhuma página se perde, não existe correção depois de um documento assinado, né? Isso traz muito mais segurança, integridade, rastreabilidade e transparência. Então, vocês pensem que a gente, aqui na Assembleia, a gente está com o SEI, que ele é o Sistema Eletrônico de Informações, esse que eu sou gestora. Ele foi criado e cedido gratuitamente pelo TRF4. Então, além da economia, né, porque um sistema desse custa milhões de reais, ele foi cedido para a gente, cedido para vários órgãos, tá? É considerado uma difusão de uma inovação na administração pública, o que o TRF4 fez. Além da transparência que a gente consegue interna, porque da mesma forma como estar sendo cobrado de fora faz com que a gente haja sempre melhor, a gente ser cobrada pelos nossos coleguinhas também faz a gente agir melhor. Então, por exemplo, com o SEI, a gente sabe quem produziu o documento, quem alterou, quem enviou, com quem está o processo, quanto tempo o processo foi recebido, está lá e não foi feito. Tá? Isso tudo gera uma transparência maior. O fato de tu estar as tuas iniciais ali no documento criado, vai saber que foi tu que escreveu, ou de repente esqueceu uma parte, ou pontuou errado, escreveu uma grafia errada, né? Então, isso tudo faz a gente trabalhar com muito mais zelo. Além disso, internamente, o SEI, ele tem, depois eu mostro para vocês, ele tem uma conexão direta com o site do portal SEI, né, que é o que a gente tem de publicações eletrônicas ali da Assembleia. Então, por exemplo, quando a gente tem um documento que ele é para ser publicado, que de dentro do sistema a gente consegue colocar isso, por exemplo, entidades que são declaradas de utilidade pública, né? Elas precisam ter uma certidão. Essa certidão ela é emitida, né? O processo é analisado e uma vez que ela é declarada de utilidade pública, a certidão é assinada aqui na Assembleia. Essa certidão, quando ela é assinada, ela pode ser consultada em tempo real, através do nosso site. A publicação eletrônica, quando tem algum documento, todos os atos ali da Assembleia, ali do Diário da Assembleia, não sei se alguém já olhou o Diário da Assembleia? Já entrou? Então, toda vez que vocês entrarem, se vocês depois tiverem curiosidade de olhar ali no Diário da Assembleia, embaixo, na direita, vai ter um númerozinho de processo SEI, 25.000, e lá tem o número do processo. Aquilo ali é o processo administrativo que rodou aqui na casa a partir desse sistema. E olha, o processo gerou um documento, e esse documento, uma vez assinado ali, já ficou público para o cidadão. Então, isso é transparência, em tempo real, né? Publicou, está publicado, está lá disponível para quem quiser ver, e a qualquer momento. Além disso, o SEI ele tem uma funcionalidade que se chama usuário externo. Então, de dentro do processo SEI, quem pedir acesso, por exemplo, tem um processo que está tramitando a respeito de um servidor. E está sendo analisado aqui na casa e o advogado do servidor entrou para requerer cópia do processo. Hoje em dia, com o processo eletrônico, a gente não precisa mais da cópia. A gente não vai demorar para acessar esse processo, saber onde ele está, em que setor que está, porque pelo número a gente consegue localizar fácil. E através dessa funcionalidade de usuário externo, a gente dá acesso para esse representante, para esse advogado, para ele acessar todas as partes do processo,
ou acessar alguma, se tiver alguma informação pessoal, enfim, mas como no caso do próprio cliente, nada vai ser pessoal, né? Ele tem a procuração. Então, isso traz uma transparência em tempo real muito boa, muito interessante para quem está lá na ponta. Então, aqui no nosso contexto, pelo menos, eu sei, foi um avanço, assim. Bom, há 5 anos, 2021, há 5 anos a gente ainda tinha processo de papel. Então, não é um passado tão distante. E falando um pouquinho da transparência no legislativo, né? Como que essa transparência a gente consegue que os parlamentares na atividade fim, né, da Assembleia Legislativa, por exemplo. Então, de que forma que a gente consegue ser mais transparente com o cidadão nessas atividades? A partir de sessões públicas e transmitidas. Então, as sessões da Assembleia elas devem ser abertas, né, para que o público, para que o cidadão consiga ver o que está sendo votado, quais são as matérias, né, o que está sendo discutido em plenário. Então, em tempo real, esse acompanhamento ele pode ser feito. As votações, né, as votações dos deputados, de serem votações abertas, votações públicas, para saber como cada deputado votou, saber de que forma que ele está se manifestando, né, a partir naquela matéria. Isso faz com que a responsabilidade do parlamentar aumente, porque o povo vai ter como cobrar, vai ter que cobrar essa postura, essa coerência, né, com aqueles projetos que foram falados anteriormente. A publicação de projetos de lei. Então, todo projeto que entra, ele precisa ser publicado, o texto, a justificativa daquele projeto, por que ele está sendo feito, a autoria, qual deputado que está trazendo esse tema, né, está propondo esse projeto de lei, a tramitação, onde está esse processo, que setor da casa, há quanto tempo está lá, quando foi recebido, se tem alguém responsável, né? As emendas e os substitutivos, perdão. Então, qualquer pessoa pode entender o que está sendo feito, entender essa proposta. As comissões com participação social, então, as comissões, que a gente fala de comissões temáticas, né? Então, tem comissão de saúde, comissão de finanças, né? Então, elas realizam as audiências para entender entender melhor daquela matéria com o cidadão, fazer consultas abertas, debater, trazer especialistas para debater aquele assunto, trazer a sociedade nesse debate, que afinal de contas tudo que é feito é para a sociedade, é para o cidadão. Então isso garante o quê? Que as decisões elas não sejam tomadas apenas por políticos, mas que a sociedade traga os seus pontos, os seus problemas. É só assim que a gente vai conseguir identificar quais são os principais pontos a atuar ou a melhorar. O diário oficial, então, né, quem já viu ali o nosso diário da Assembleia, então, a gente publica as leis aprovadas, nomeações de cargos, né, nomeações, exonerações, atos oficiais, mudanças de resolução interna, planos, cargos, né, decisões administrativas, então, decisões de pregão, quem vai ser o pregoeiro, o resultado de licitação, tudo isso. Então, como ser um deputado mais transparente, né? Publicando as suas ações, trazendo seus projetos, né? Mostrando os gastos em gabinete, gastos com diária, gastos com a própria manutenção do gabinete, trazendo os resultados que foram alcançados, que estão sendo alcançados, os projetos, até a agenda pública, para que o cidadão saiba onde vocês vão estar, né, futuramente, e consigam acessar vocês de uma maneira mais fácil, e a justificativa de votos em plenário. Tá? Isso porque, gente, assim, quando a gente fala de transparência, e além de tudo, quando eu falei ali de que não é um favor, é uma obrigação por lei, por Constituição, né? Olhem as palavras que a gente traz quando a gente fala de serviço público. A gente fala de instituições públicas, a gente fala de administração pública, gestão pública, poder público, máquina pública. Então, isso quer dizer o quê? De quem que é isso tudo aqui? É de todos, né? É da sociedade, é do cidadão. Então, é assim que a gente tem que agir, com esse pensamento de interesse público.
Isso porque existe uma grande diferença, talvez vocês já tenham escutado essa diferenciação entre setor privado e setor público. O setor privado, quem está no setor privado, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Né? Não estou ilegal fazendo tudo que a lei não proíbe. Mas quem trabalha no setor público só pode fazer aquilo que a lei permite. A gente só age dentro da lei. É o que está ali, é daquele jeito, aquele regramento. Tá? Então, essa é uma grande diferença de todo esse contexto público que a gente vive. Então, resumindo, trazendo aqui os principais instrumentos então, que a gente tem, são portais da transparência, a LAI, que é a Lei de Acesso à Informação, o SIC, que é o Serviço de Informação ao Cidadão, ouvidoria, os dados abertos, isso é muito importante, e a transparência legislativa. Eu vou deixar para mostrar, vocês querem ver o portal da Assembleia agora? Alguém não viu ainda o portal? Tá, então eu vou mostrar ali em cima para vocês terem uma noção desses caminhos assim que eu fui mostrando para vocês. Espera aí. Tá. Estão escutando? Sim. Olha aqui, eu vou mostrar para vocês então aqui no site da Assembleia. Opa, entrou aqui na agenda, mas aqui, ó. Esse aqui é o portal da Assembleia. Então, aqui a gente já tem o portal da transparência, que eu falei para vocês. Então, olha só, gabinetes. Dá para pesquisar por gabinetes, as receitas, tudo o que foi gasto, ó, os dados abertos que eu comentei com vocês, ó, os contratos, as licitações, execução, receitas, pagamentos, a parte legislativa. Então, aqui, ó, mostra as atas, a ordem do dia. Olha como tudo está muito fácil para o cidadão acessar. Atos normativos. Então, aqui tem toda a questão de resoluções, ato da mesa, tudo que rege aqui a nossa casa. Algumas perguntas, né? Aqui o serviço de informação ao cidadão, ó, onde o cidadão pode preencher o formulário e colocar aqui a informação que ele quer trazer, tá? Isso é no serviço de informação, mas a gente tem também aqui, ó, quando a gente entra aqui, também acessaria por aqui, mas a gente tem a ouvidoria, então um canal direto, né, com o órgão. Aqui é trazido, ó, a questão da LAI, tá? Ó, prazos de resposta, para o cidadão também saber e esperar que essa resposta venha em 20 dias, né? Deixa eu ver o que mais aqui que dá para mostrar. Aqui. Ó, comunicação. Então, aqui a gente tem o diário da Assembleia. Então, aqui, quando a gente abre o diário, ó, a gente consegue ver todos os deputados que são membros de cada comissão temática, a mesa, ó, os blocos, lideranças. E daí aí começa aqui, ó, a ata da sessão. Então, o cidadão consegue acompanhar o que está sendo discutido aqui dentro, né? Mais para baixo sempre tem a parte de pessoal, administrativo. Então, quem foi nomeado, onde foi nomeado. Ó, aqui são atos da presidência. Daí vem uma parte aqui. Estou passando rápido, né? Mas só para mostrar. Ó, tá vendo aqui, ó, isso aqui
Ó, é um projeto de lei. Um projeto de lei. Aqui tem o deputado, quando foi lido, a justificativa. Olha que legal, dá para acompanhar tudo. Aqui, ó, a parte de pessoal normativo, então, questão de contrato, fiscalização de contratos. Aqui não apareceu, mas normalmente mostra também a questão de pregões, de licitação, resultados de contratações, tá? E aqui também tem a parte legislativa, né? Quem são os deputados, quais são as bancadas partidárias, os deputados que fazem parte, quem é o líder. Então tem bastante informação aqui no site, e isso a gente pode considerar um site muito transparente, porque às vezes tem site que as informações não são tão fáceis de acessar. Tá? Ramais e telefones é um ponto de contato, né? Saber qual o telefone do gabinete do parlamentar que vocês precisam se dirigir, certo? Então aqui, e tem aqui a parte de tramitação de matérias, ó, que eu não tinha mostrado ainda. Mas então mostra o projeto de lei e dá para ver toda a tramitação, ó. Então ele foi lá, dia 19, foi encaminhado para a leitura do expediente, daí agora terminou aqui no lido. Mas ele mostra de todo mundo, ó, todos os projetos de lei, a tramitação. Então isso é muito bom, né? A gente ter acesso a essas informações. Agora deixa eu ver como é que eu volto aqui para a apresentação. Peraí. Voltar para o slide. Ele passou lá para o outro lado. Essa daqui, ó, já estava aberta. Já estava aberta, então. Não, assim. Isso. Aí. Beleza. E daí eu preparei um quiz. Eu espero que funcione, vamos ver. Com algumas perguntinhas sobre tudo isso que foi falado. Tá? Deixa eu entrar aqui. Deixa eu ver as outras ali fora se vão. Tá dando? Tô conseguindo? Aqui tem 22 já conectados. Não deu? Tá bem protegido esse. Tá. De repente ali, ó, fabu.com/. Tá.
só vai liberar a primeira pergunta quando eu liberar aqui, né? Tá só na página inicial, né? Eu só perguntei porque uns colegas de vocês saíram para ver se vai dar tempo deles voltarem para pegar o quiz, tá? Só um pouquinho. Conseguiram? O número aqui está diminuindo, engraçado. Tava 26, agora tá 22. Tá todo mundo conectado? Tá carregando? Tá, diz quando der aí que eu vou começar aqui. Daí vocês vão conseguir. Alguém não conseguiu? Não?
Não conseguiu? Oi? Não, qualquer um pode fazer. Não precisa ser só os alunos. Ah, tá. Deu certo? Ah, então tá. Carregou ali? Estava carregando? Tá. Tá. Então, pois é, achei estranho que saíram alguns. Ó, confiram se vocês estão conectados mesmo, porque alguns caíram. Não conseguiu? Não? Ah. Ah, tá, tá. Ó, 25. Tá, vou começar, tá, gente? Ó, 26. Começou. Apareceu a primeira? Vinte e cinco respostas. Não? Então são os dois que tinham caído ali, que eu falei que era 27. Ó, de repente se tirar a internet e vir pro 3G. Vou seguindo. Concentração. Todos? Foi. Terceira. Próxima. Próxima. Peraí.
é discursiva, é por extenso. Pode sigla. Talvez ele compute errado, tá? Porque ele não pega por semelhança ou ideia, mas é. Próxima. 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 Oi. Essa atividade aqui? Essa. Porque já vai ter outra seguida. Eu vou fazer um. Depois eu vou fazer uma dinâmica de grupo. Ele sabe no intervalo mais fácil. Não, o intervalo pro coque é às 4. É às 4? É, eu vou terminar às 4. Ah, já vai ter mais fácil. Amanhã eu vou vir na segunda. Tá. Quase acabando. Próxima.
SEI, bom, já responderam, né? Mas o SEI é a abreviação lá do Sistema Eletrônico de Informações, aquele sistema aqui da casa. Já dá para ver quem está na liderança. Sinceridade. Pronto. Querem o pódio? Querem transparência no pódio? Aparece aí. Ah, que bom. Então, ó, Gustavo, 12 pontos. Bom, empatado, né? Daí vocês que sabem aí, porque ele cria códigos, né? Mas talvez o Gustavo se identificou com o nome. Mas o outro, Japanese Sun Prince e Tangerine Scale Drake. Muito bem. Muito bem, gente. Foi difícil? Foi difícil? Pois é. A gente tentou esperar, mas não sabia se vocês... Esperamos um pouco, tá? Mas, então, as perguntas acharam difíceis? Tá. E vocês saberiam responder essas perguntas antes? As duas, sim. Tá. Aham, legal. É mais pela brincadeira mesmo, tá, gente? Alguns pontos ali que a gente falou, mas mais para dar uma descontraída e brincar um pouco. Como a gente ainda tem 40 minutos, eu pensei em a gente fazer uma dinâmica em grupo, tá? Já que como futuros parlamentares, vocês, né, têm que saber trabalhar em equipe, né? Escutar opiniões, enfim. Se vocês puderem se dividir em 4 grupos, são 40, dá mais ou menos uns 10 para cada, né? Assim, aleatoriamente, tá? Não... Eu vou distribuir para vocês. Ó, de repente vocês juntam 2 e 2 bancadas. Porque são 4 casos que eu tenho, tá? Daí junta de 2 em 2 bancadas.
Onde eu tenho um grupo já? Quem quer? Aqui? Deixar um caso para vocês. Um aqui. Quem está aqui, gente? Quais são os dois grupos? Um aqui, um ali? Tá. E o outro ali, ó. Pode ser. Ó, são 3h25. Vamos ver. 5 minutinhos, se cada um, para depois cada grupo apresentar. 15 minutos, pode ser? Ô, pessoal, ó, são 15 minutinhos, tá? Porque daí depois a gente deixa 5 minutinhos para cada grupo apresentar, tá?
5 minutinhos. Estão finalizando, gente? Como é que vocês estão aqui? Esse grupo aqui tá ok? Tá indo? Tá finalizando? Tá. Finalizaram? Sim? E aqui tá quase? Quase? Tá. Um minutinho. Tá. 2 minutinhos. Não, vocês que se organizam. Cada um pode organizar como quiser. Mas aí pode ficar aí, a gente dá o microfone, vocês leem o caso e falam, tá? Tranquilo, bem tranquilo. Alguém não terminou ainda? Não, não, gente, não precisa passar limpo, nada. Vocês só vão falar daí. Vocês se um só quiser falar ou dividir entre vocês, bem tranquilo. É só para vocês entenderem a letra de vocês aí, tá? Podemos começar então? Quem quer ser o primeiro grupo a falar? Ó,
Pode ser vocês. Não precisa vir aqui, pode apresentar daí. Se quiser dividir as questões para cada um falar, vocês se organizem como quiser, tá? Só ler o caso. Gente, vamos lá? Só para a gente finalizar, porque eu queria que vocês escutassem o caso dos outros e se tiverem opinião, enfim, né, para discutir, fiquem à vontade. Então, vocês podem leiam o caso desde o início, porque os outros não sabem quais são os casos, tá? E podem ler a pergunta, a resposta e dividir entre vocês isso como quiser. Pode começar. Na frente da sua escola está acontecendo uma obra pública. Tem máquinas, caminhões, escavadeiras, mas não existe placa explicando o valor, a empresa contratada ou o prazo. Os moradores estão curiosos, mas ninguém consegue descobrir quanto está sendo gasto. O que falta de transparência nesse caso? Na obra apresentada no trecho, a falta de sinalização adequada, sendo as informações, o valor, a empresa contratada e o prazo à entrega da obra. Qual instrumento de transparência poderia resolver isso? O instrumento adequado deveria ser uma placa devidamente posta e sinalizada no local da obra. O que vocês fariam para tornar essa obra mais transparente? Utilizaria de diversos artifícios para fazer a sinalização adequada no local. Muito bem, parabéns. Alguém quer complementar alguma coisa? Não? Nesse caso, qualquer um que passasse na frente da obra poderia também entrar em contato com o órgão, né, e solicitar essas informações, solicitar esses dados, entrar no SIC, pedir os dados abertos para poder gerar uma planilha diferente, ver se o gasto, né, comparar com o gasto do que estava previamente contratado, tá? E a placa, como vocês falaram, é obrigação. A placa, né, é o mínimo que se espera numa obra, tá? Obrigada. Próximo. Quem é o próximo grupo? Aqui. Ah, tá. Tá tudo certo. O governo publicou um relatório de gastos de PDF escaneado impossível de se copiar, pesquisar ou analisar. Os estudantes tentam usar o dado para um trabalho, mas não conseguem. Por que isso não é transparência real? Porque o modelo fornecido não é compatível para o que os estudantes possam realizar a cópia, pesquisa e a análise. Que tipo de dados seria correto publicar? Pode ser os seguintes formatos: Excel, planilhas, Google, CSV, JSON, XML e API aberto. Como isso poderia ser resolvido usando os dados abertos? Utilizando os formatos que foram mencionados anteriormente, podendo assim facilitar os processos de cópia, pesquisa e análise. Ótimo. Muito bem. Muito bem. Esse é aquele caso, né, gente, que uma coisa é tu publicar os dados numa foto, outra coisa é publicar no que eu falei que são os dados reutilizáveis, né? Então, para eu gerar uma planilha a partir de uma foto é muito mais complicado. Parece que se a gente publica uma foto ou um documento fechado, parece estar querendo dificultar, né? Parece estar querendo dificultar o acesso àquela informação. Então, é bem isso aí. E os formatos, ó, decoraram, pesquisaram, mas foi ótimo. Parabéns, é isso aí. E aqui? Quem vai primeiro? Aqui? Aqui, ó. Pode ler. Lê o caso inteiro para eles escutarem. Aqui, ó. Vê se está ligadinho. Aí. Na Assembleia Legislativa, um projeto importante sobre o transporte escolar foi votado. Mas os moradores descobriram que a votação foi feita de forma sigilosa e ninguém sabe como cada deputado votou. Primeira pergunta: por que esse caso gera desconfiança? Esse caso gera desconfiança pelo medo da população por não ter visto esse processo acontecer, gera um medo de ter ocorrido alguma fraude durante essa votação. A segunda pergunta é: qual o instrumento de transparência deveria existir aqui? Seria necessário que tivesse sido divulgado ao vivo e transmitido em canais como o canal da Alesc e postado o resultado no site Portal Transparência. E a terceira pergunta é: como garantir que a população saiba como seus representantes votam?
O jeito mais prático que foi proposto foi através das redes sociais, como a da própria Lesc, e divulgados e transmitidos em meios digitais mais conhecidos. Muito bem. Vira a voz dele, meu Deus, hein? Quer falar? Ah, tá. Aí também, gente, alguém quer falar alguma coisa sobre esse caso? Ó, aí também tem a questão seguinte, né, de quando a gente não sabe como que o parlamentar votou, a gente não sabe se ele está votando coerente com aquilo que ele se propôs, se ele está lutando pelos, né, interesses da minha comunidade, da minha cidade, como ele havia, né, solicitado, né? E, hã? Ah, tá. Isso. E também o seguinte, outros instrumentos de transparência que a gente podia falar é a questão da publicação da ata, né? Do painel eletrônico da votação para saber votou sim, votou não, né? Às vezes a gente vê uns projetos de lei assim que são bem que acabam tomando uma proporção maior, a gente consegue, né? A gente vai atrás às vezes, né? Para ver, votou sim, votou não, né? Poxa, por que ele votou sim se, né? Ele não, né? Não tinha esse propósito. Então, é bem isso, tá? E agora vamos para o último grupo. Quem vai falar? Acho que tá ligado. Tá. Caso, o gasto invisível. Um gabinete parlamentar gastou recursos públicos com viagens, diárias e eventos, mas nenhuma dessas despesas aparece no portal da transparência. A empresa e os cidadãos estão tentando entender para onde foi o dinheiro. E a primeira pergunta a respeito é: qual é o problema da transparência nesse caso? Neste caso, não houve transparência do gabinete por parlamentar, dessa forma gerando uma desconfiança à população. Segunda pergunta: qual ferramenta poderia ajudar a esclarecer os gastos? Portal da transparência, pois é um instrumento de divulgação e informação à sociedade sobre os gastos do gabinete parlamentar. E terceira pergunta: como vocês fariam para evitar que isso aconteça novamente? Os responsáveis por essa divulgação que não cumpriram com as leis devem receber instruções sobre o funcionamento do portal. Caso os parlamentares tenham conhecimento do funcionamento, suas verbas serão bloqueadas temporariamente, entre aspas, até a resolução do problema. Muito bem. Alguém quer falar alguma coisa sobre esse caso? Assim, né, o gasto com a manutenção, com diárias, isso tudo é um gasto obrigatório, né? É obrigatório que esses gastos venham à tona e essa transparência venha. O instrumento que ele usou, né, que o grupo usou, está perfeito, é o portal da transparência. Tem um adendo, porque é o seguinte, né, para que os gabinetes consigam, por exemplo, isso, muitas vezes isso é um site institucional, né? E isso que tu falou de avisar, né, instruir, isso muitas vezes vem dos órgãos de controle. Então, a lei de acesso à informação ela já é de 2011, mas muitos órgãos demoraram para começar a publicar esse tipo de informação. E daí que vem os órgãos de controle para dizer, olha, vocês precisam publicar. Vocês não estão sendo transparentes. Então, às vezes, nesse caso, a culpa, vamos dizer assim, né, ou a necessidade de ação não é nem tanto dos gabinetes em si, mas em si da instituição para fornecer esse tipo de informação. Mas é bem essa lógica, né? E o instrumento é o portal da transparência mesmo. É isso aí, gente. Muito bem. Eu vou deixar aqui... Eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui. Gostei bastante de passar esse tempinho com vocês, ver essas carinhas animadas, né, interessadas nesses assuntos. E quem sabe, né, daqui a alguns anos, a gente acabe não se encontrando aqui, alguém como deputado, deputada, algum parlamentar aqui dentro. E vocês são o futuro da democracia. Então, já sintam-se, né, lisonjeados ou com sorte
sorte de estarem aqui, de poder estar vivenciando essa experiência, né, que ela é única e que surta, né, que isso traga bastante frutos, bastante aprendizado para vocês, para seguirem a vida, a vocação, a carreira que vocês quiserem, tá? Eu deixo aqui o meu e-mail, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem entrar em contato, tá? E boa sorte, aproveitem o resto do programa e espero vê-los em breve. Obrigada.